Quantas vezes você já foi julgado pela aparência antes mesmo de abrir a boca? Quantas barreiras invisíveis precisaria atravessar para provar que merece o mesmo respeito que qualquer outra pessoa? E se eu te dissesse que, em pleno século XXI, no coração do Rio de Janeiro, um dos maiores especialistas em segurança pública do Brasil quase foi humilhado por colegas de profissão que não conseguiam enxergar além da cor da sua pele? O som das ondas batendo na praia de Copacabana misturava-se ao ronco suave da motocicleta Honda CBR 650R preta, que cortava a Avenida Atlântica. Era um sábado ensolarado de março, e o comandante Rafael Santos Oliveira havia decidido trocar o uniforme militar por uma simples camiseta polo azul marinho e bermuda jeans. Depois de 3 semanas intensas coordenando operações no Complexo da Maré, ele merecia aqueles momentos de liberdade sobre 2 rodas. O capacete aberto revelava o rosto de um homem negro de 45 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos que carregavam a serenidade de quem já viu de tudo, mas ainda acredita na possibilidade de mudança. Rafael não era um comandante qualquer. Aos 23 anos de serviço, havia se tornado uma das figuras mais respeitadas do BOPE, Batalhão de Operações Policiais Especiais. Formado em Direito pela UERJ e com especialização em Segurança Pública pela Escola Superior de Guerra, ele era conhecido por implementar estratégias inovadoras que priorizavam tanto a eficiência operacional quanto o respeito aos direitos humanos. Uma combinação rara em tempos turbulentos. Naquela manhã, ele havia saído cedo do apartamento no Flamengo para um passeio sem destino definido. A moto era seu refúgio. O lugar onde podia ser apenas Rafael, não o comandante Oliveira, que carregava o peso de decisões que afetavam milhares de vidas. Era sua forma de lembrar que por trás da patente e da responsabilidade existia um homem que também precisava respirar. Ao parar no semáforo da esquina com a Rua Barata Ribeiro, Rafael notou o olhar insistente de 2 policiais militares em uma viatura estacionada do lado direito. O soldado Marcelo Ferreira, um jovem de 26 anos, formado há apenas 2 anos, cochichava algo no ouvido do cabo Diego Silva, veterano de 8 anos de corporação. "Olha só essa figura aí, mano", disse Marcelo, apontando discretamente para Rafael. "Moleque de favela com moto importada. Aposto que é traficante." Diego riu baixinho, ajustando os óculos escuros. "Ou então roubou a moto. Esses caras não têm dinheiro para comprar uma CBR dessas, não." O que eles não sabiam era que Rafael havia comprado aquela motocicleta com o dinheiro que ganhou como consultor em segurança pública para empresas privadas nos finais de semana. Uma atividade perfeitamente legal e que complementava sua renda familiar. Ele e a esposa, Carla, uma médica pediatra, estavam juntando dinheiro para a formatura de medicina da filha mais velha, Beatriz. O semáforo abriu e Rafael seguiu viagem, mas os policiais decidiram segui-lo. A perseguição silenciosa durou 3 quarteirões, até que acenderam a sirene e os faróis, fazendo sinal para que ele parasse. Rafael suspirou fundo. Aquilo não era novidade. Mesmo fora de serviço, mesmo com todos os documentos em ordem, mesmo sendo um dos mais altos representantes da própria corporação, ele sabia que aquela abordagem não tinha nada a ver com segurança pública, tinha a ver com preconceito. Ele parou a moto próximo ao calçadão, retirou o capacete com calma e permaneceu sentado, com as mãos visíveis no guidão. 23 anos de experiência haviam lhe ensinado que movimentos bruscos, principalmente para um homem negro, podiam ser interpretados como ameaça. "Documentos!" gritou Marcelo, saindo da viatura com a mão na cintura, próxima à arma. "Boa tarde, colegas", respondeu Rafael em tom calmo e educado. "Posso perguntar qual o motivo da abordagem?" Diego se aproximou pelo lado direito, examinando a moto com um olhar desconfiado. "Você que pergunta?"
Moto importada, roupa de marca. De onde você tirou dinheiro para isso tudo? Rafael manteve a serenidade, mesmo sentindo a familiar queimação no peito que acompanhava situações como aquela. Trabalho honestamente, como qualquer cidadão. Aqui estão meus documentos. Ele retirou lentamente a carteira do bolso traseiro e estendeu a habilitação, o documento da moto e sua identidade civil. Propositalmente, não mostrou sua identificação funcional. Queria ver até onde aquela situação chegaria. Marcelo pegou os documentos com desdém, como se estivesse tocando algo sujo. Rafael Santos Oliveira. Endereço no Flamengo. Sei. E trabalha com o quê? Sou servidor público, respondeu Rafael, tecnicamente correto. Servidor público não ganha para comprar moto desse tipo, não, retrucou Diego rindo. Para de mentir, moleque. Você deve ser dessas mordomias do governo, né? Funcionário fantasma? A ironia da situação era cruel. Ali estava um dos homens mais importantes da segurança pública do Rio de Janeiro, sendo acusado de corrupção por subordinados, que não conseguiam enxergar além de seus próprios preconceitos. Rafael respirou fundo antes de responder. Colegas, meus documentos estão todos em ordem. A moto é minha, comprada com meu dinheiro. Não cometi nenhuma infração de trânsito. Por que estão me abordando? Porque você está suspeito, cara, disse Marcelo devolvendo os documentos com descaso. Nego novo, moto cara, roupa de playboy. Isso aí cheira mal. E se cheira mal, a gente vai descobrir de onde vem o cheiro, completou Diego sacando o rádio. Central, aqui é viatura 104. Preciso de uma consulta mais detalhada sobre um proprietário de veículo. Foi nesse momento que Rafael decidiu que já havia tolerado o suficiente. Não por orgulho pessoal, mas pela responsabilidade que carregava como liderança. Se ele, com toda a sua posição e experiência, passava por isso, o que acontecia com jovens negros sem sua proteção institucional? Com movimentos lentos e deliberados, Rafael retirou outra carteira do bolso interno da bermuda. Uma carteira de couro preta, oficial, que portava sua identificação funcional. Antes de fazer essa consulta, disse ele, estendendo o documento, talvez vocês queiram dar uma olhada nisso. Marcelo pegou a carteira, abriu e seu rosto perdeu toda a cor. Ali estava a identificação funcional do comandante Rafael Santos Oliveira, BOP, acompanhada de sua foto oficial, patente e número de matrícula. Diego, que estava distraído falando no rádio, percebeu a mudança de expressão do colega. O que foi, Marcelo? Ficou branquinho aí? Marcelo não conseguia falar. Apenas mostrou a identificação para Diego, que quase derrubou o rádio ao ver o documento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O barulho do mar continuava ao fundo. As pessoas passavam normalmente pelo calçadão, mas entre aqueles três homens havia se criado uma bolha de tensão quase palpável. Rafael os observava sem pressa. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma tristeza profunda misturada com determinação. Ele havia passado por situações similares dezenas de vezes ao longo da carreira, mas cada uma ainda doía. Comandante, nós... gaguejou Diego, tentando encontrar palavras que não existiam para aquela situação. Relaxem, disse Rafael, guardando a identificação. Respirem fundo e vamos conversar como colegas de profissão. Se você está gostando dessa história e quer acompanhar mais narrativas sobre coragem, dignidade e transformação social, que tal se inscrever no nosso canal? Cada inscrição nos motiva a continuar contando histórias que precisam ser ouvidas. Agora, vamos ver como essa situação se desenrolou. Rafael desceu da moto e ficou de pé diante dos dois policiais. Mesmo sem farda, sua postura irradiava a autoridade de quem estava acostumado a comandar operações complexas. Mas havia algo mais em sua presença. Uma dignidade que transcendia patentes ou uniformes. Soldado Ferreira, Cabo Silva, ele disse, lendo os nomes nas fardas. Quantos anos vocês têm de corporação? 2 anos, senhor, respondeu Marcelo, agora em posição de sentido.
8 anos, senhor, disse Diego, visivelmente nervoso. Rafael assentiu lentamente. E em todo esse tempo, vocês já pararam para pensar no que motivou a abordagem de hoje? O silêncio dos dois foi eloquente. Ambos sabiam exatamente o que havia motivado a abordagem, mas nenhum tinha coragem de verbalizar. Vou ajudá-los a refletir, continuou Rafael, caminhando lentamente ao redor deles. Vocês viram um homem negro, jovem, em uma moto importada e automaticamente assumiram que algo estava errado. Não verificaram se ele estava cometendo alguma infração. Não observaram um comportamento suspeito. A única coisa suspeita era a cor da pele combinada com um bem material de valor. Diego tentou protestar. Comandante, não foi bem assim. Rafael levantou a mão pedindo silêncio. Cabo Silva, em 8 anos de corporação, quantas vezes você abordou um homem branco, bem vestido, em um carro importado, apenas por suspeita de que o veículo poderia ser roubado? A pergunta ecoou no ar sem resposta. Todos sabiam qual era a resposta. Vocês sabem qual é o meu maior desafio como comandante do BOP? Perguntou Rafael, parando diante deles. Não é planejar operações complexas. Não é gerenciar recursos limitados. Não é nem mesmo lidar com criminosos armados. Meu maior desafio é convencer a sociedade de que policiais pretos podem ser tão competentes quanto policiais brancos. E sabe por que isso é um desafio? Porque ainda existem policiais que pensam como vocês pensaram hoje. Marcelo baixou a cabeça, claramente constrangido. Comandante, nós erramos. Peço desculpas. As desculpas são importantes, soldado Ferreira, mas não são suficientes, respondeu Rafael. O que aconteceu aqui hoje não foi um erro isolado. Foi a manifestação de um padrão de pensamento que precisa ser quebrado. E quebrar esse padrão é responsabilidade de cada um de nós. Rafael retirou o celular do bolso e mostrou a tela para os 2 policiais. Vou fazer uma ligação para o Major Rodrigues, do 19º BPM. Vocês conhecem o Major Rodrigues? Ambos assentiram nervosamente. O Major Rodrigues era o comandante da unidade onde serviam. Vou pedir para ele implementar um programa de treinamento sobre abordagem policial e prevenção ao racismo estrutural em sua unidade. Vocês serão os primeiros a participar. Não como punição, mas como oportunidade de crescimento profissional. Diego respirou aliviado. Ele esperava uma punição muito mais severa. Rafael continuou. Além disso, quero que vocês reflitam sobre o seguinte. Se eu, um comandante do BOP, passo por isso, imaginem o que acontece com jovens negros que não têm a proteção da minha patente. Quantos inocentes são humilhados diariamente por causa desse tipo de abordagem? Ele fez uma pausa, deixando a pergunta ecoar no ar. A polícia existe para proteger todos os cidadãos, independentemente da cor da pele. Quando agimos com preconceito, deixamos de ser guardiões da paz e nos tornamos agentes de opressão. E isso não pode acontecer em minha corporação. Rafael voltou para a moto e colocou o capacete. Antes de ligar o motor, olhou mais uma vez para os 2 policiais. Soldado Ferreira, Cabo Silva, vocês têm potencial para ser excelentes policiais. Mas precisam entender que respeitar a diversidade não é politicamente correto. É ser profissional, é ser justo, é ser o tipo de policial que nossa sociedade merece. Ele ligou a moto e seguiu viagem, deixando os 2 policiais parados na calçada, absorvendo as palavras que acabaram de ouvir. Diego foi o primeiro a quebrar o silêncio. Cara, que mico. Mais que mico, mano, respondeu Marcelo. O cara nos deu uma aula e olha que ele tinha todo o direito de acabar com nossa carreira. Diego suspirou. Acho que a gente precisa repensar algumas coisas. Enquanto isso, Rafael seguia pela orla, refletindo sobre o ocorrido. Aquela não havia sido a primeira vez, nem seria a última. Mas cada situação como aquela era uma oportunidade de plantar sementes de mudança.
Ele sabia que transformar mentalidades era um processo longo e gradual, mas também sabia que era necessário. Chegando em casa, Rafael encontrou Carla na varanda, lendo um livro médico. Ela levantou os olhos e imediatamente percebeu que algo havia acontecido. "O que foi?" perguntou ela, conhecendo cada expressão do marido depois de 20 anos de casamento. Rafael contou o ocorrido enquanto se servia de um suco de laranja na cozinha. Carla o ouviu em silêncio, movendo a cabeça em reconhecimento. Como médica negra em um hospital privado de elite, ela também conhecia bem os olhares de desconfiança e as perguntas veladas sobre sua competência. "Você fez certo", disse ela, abraçando o marido. "Educar sempre é melhor que punir." "Às vezes me pergunto se faz diferença", confessou Rafael. "Quantas conversas como essa já tive? Quantas ainda vou ter que ter?" Carla segurou o rosto do marido com as duas mãos. "Faz diferença, sim. Talvez não imediatamente, talvez não visivelmente, mas faz. Cada mente que você abre, cada preconceito que você desconstrói, cada pessoa que você faz refletir, tudo isso constrói um futuro melhor para nossa filha, para nossos netos, para todas as crianças negras que ainda vão nascer." Rafael sorriu, sentindo o peso da responsabilidade transformar-se em propósito renovado. Na segunda-feira seguinte, Rafael estava em seu gabinete no quartel do BOPE quando recebeu uma ligação do Major Rodrigues. "Comandante Oliveira, recebi sua solicitação sobre o programa de treinamento. Quero que saiba que vou implementá-lo, não apenas para os soldados envolvidos, mas para toda a minha unidade. E mais, gostaria de convidá-lo para ser um dos palestrantes." Rafael sorriu. "Será um prazer, Major. Quando podemos começar? Que tal na próxima semana? E, comandante, obrigado por escolher educar ao invés de punir. Isso mostra o tipo de liderança que nossa corporação precisa." Após desligar o telefone, Rafael olhou pela janela de seu gabinete. Lá embaixo, no pátio do quartel, jovens policiais treinavam sob o sol escaldante do rio. Entre eles, viu rostos de todas as cores, todos unidos pelo mesmo objetivo: servir e proteger. Alguns meses depois, Rafael recebeu uma mensagem inesperada em seu WhatsApp. Era do soldado Marcelo Ferreira. "Comandante, boa tarde. Sou o soldado Marcelo do Dia da Moto. Queria que o senhor soubesse que suas palavras mudaram minha forma de trabalhar. Hoje abordei um jovem negro que estava sendo acusado injustamente por um comerciante e consegui resolver a situação com diálogo e respeito. O jovem me agradeceu no final. Nunca tinha sentido tanto orgulho de ser policial. Obrigado por me ensinar o que significa ser um verdadeiro servidor público." Rafael mostrou a mensagem para Carla durante o jantar. Ela sorriu com os olhos cheios de lágrimas. "Viu?" disse ela. "Cada semente plantada pode virar uma árvore frondosa." Rafael assentiu, lembrando-se das palavras de seu pai, um operário aposentado que sempre lhe dizia: "Filho, você pode usar sua posição para mudar o mundo, uma pessoa de cada vez." Na semana seguinte, Rafael voltou a andar de moto pela orla. Mas desta vez, quando parou no semáforo, viu uma viatura da polícia do lado. O policial acenou educadamente e sorriu. Era um gesto simples, mas carregado de significado. O Rio de Janeiro continuava sendo uma cidade complexa, com seus desafios e contradições. Mas Rafael sabia que, pouco a pouco, através de diálogo, educação e exemplo, era possível construir uma sociedade mais justa. Naquela noite, ele atualizou suas redes sociais com uma reflexão. O verdadeiro poder não está em humilhar quem erra, mas em educar quem está disposto a aprender. A mudança social acontece uma conversa por vez, um coração aberto por vez, uma mente transformada por vez. Que possamos ser agentes de transformação em nossas profissões, em nossas comunidades, em nossas vidas. A postagem recebeu centenas de curtidas e comentários. Entre eles, estava um do cabo Diego Silva. "Obrigado pela lição, comandante. Estou me tornando um policial melhor a cada dia."
Rafael sorriu ao ler o comentário. Sabia que o caminho para uma sociedade mais igualitária era longo e cheio de obstáculos. Mas também sabia que cada pequena vitória como aquela o mantinha motivado a continuar lutando. Porque, no final das contas, mudança social não acontece através de revoluções espetaculares, mas através de transformações silenciosas no coração das pessoas. E Rafael Santos Oliveira, comandante do BOPE, sabia que sua verdadeira missão ia muito além de combater o crime nas ruas. Era combater o preconceito nas mentes e nos corações, uma pessoa de cada vez. A motocicleta Honda CBR 650R preta continuou sendo seu refúgio nos finais de semana. Mas agora, cada passeio carregava um significado adicional. Era um lembrete de que a dignidade não vem da farda que vestimos, mas dos valores que carregamos na alma. E que o respeito verdadeiro não pode ser exigido através da força ou da posição. Ele precisa ser conquistado através do exemplo, da educação e da persistência silenciosa daqueles que se recusam a aceitar que o preconceito seja normal. Se histórias como a do comandante Rafael te inspiram a acreditar que mudanças reais são possíveis, que tal se inscrever no nosso canal? Aqui você encontra narrativas de resistência, dignidade e transformação social que mostram como pessoas comuns podem fazer diferenças extraordinárias. Cada inscrição nos motiva a continuar contando histórias que precisam ser ouvidas. A verdadeira força de uma sociedade não está na ausência de conflitos, mas na capacidade de transformar esses conflitos em oportunidades de crescimento. Que possamos todos ser como o comandante Rafael, firmes em nossos princípios, generosos em nosso ensino e incansáveis em nossa busca por um mundo mais justo para todos.